entendendo as referências cruzadas do Microsoft Word. O recurso de referência cruzada funciona mais ou menos como hoje funciona nos blogs. Quando você monta um blog, vai publicar um artigo e que você usa até o Microsoft Word para isso, mas também são usados a própria ferramenta web, né, de blogs como WordPress, Blogger ou assim por diante, ou ferramentas como o Microsoft Writer, que é um blogador, né? Um software para postagem de artigos de blog e assim por diante. Ele possibilita a referência a citação de um blog em outro artigo. Por exemplo, eu faço muito isso. Quando eu estou desenvolvendo um post ou um artigo, sendo ele técnico ou não, no meu blog, e que eu preciso referenciar um outro artigo que eu já publiquei anteriormente, o que eu faço? Eu vou até o artigo que eu já publiquei, pego o endereço dele, a URL, e nesse novo artigo que eu vou publicar, no trecho do texto que eu preciso referenciar, eu seleciono e incluo um link. Eu faço isso de forma manual. Tá? Isso quando trata-se de duas postagens diferentes. E aí eu estou falando de post na internet. Aqui eu estou falando de documentos. Tá? A situação já é um pouquinho mais diferente. Nesse caso, eu preciso referenciar trechos de texto e de informações dentro de um mesmo documento. Para isso, eu utilizo a referência cruzada. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um indicador. O indicador vai ser a base da minha referência cruzada. Por exemplo, eu quero marcar a palavra design desse primeiro trecho aqui do texto, desse primeiro parágrafo. Então, eu vou em inserir, como já mostrado em outra videoaula desse curso, e clico em indicador. Eu vou dar um nome para esse indicador, para ficar mais fácil, eu vou chamar de design também. Monto a estrutura que eu preciso, adiciono e tá ok. É isso, eu já tenho aqui um indicador adicionado. Tá? Se eu vier aqui em indicadores, ele vai estar lá. Agora eu preciso ir para o trecho que eu preciso, e aí eu, na verdade, colei vários trechos iguais aqui, só para a gente exemplificar. E aí no último parágrafo, na citação de design aqui, o que eu vou fazer? Eu vou até referências, vou até o grupo de opções legendas e vou na ferramenta referência cruzada. Aqui eu seleciono o tipo de referência do tipo indicador, porque eu posso ter uma referência do tipo nota de rodapé, do tipo nota de fim, equação, uma imagem, eu posso referenciar uma imagem a um texto e assim por diante. Ele faz ancoragens, né? Faz linkagens entre esses diferentes textos e elementos. Nesse caso, eu quero utilizar os indicadores que já existem no meu documento como base. Está vendo o que apareceu aqui? Ó? Apareceu design, que é um indicador que eu criei. Eu vou selecionar esse indicador e vou dar um inserir. Depois, eu clico em fechar. O que acontece? Olha aqui. Nesse trecho que eu inseri a referência cruzada, quando eu passo o mouse em cima, eu vejo que existe um link aqui para um indicador chamado design. E aí o Word fala o seguinte, clique em Ctrl e ó, vira uma mãozinha como se fosse realmente um link de internet. Quando eu clico aqui, o que ele faz? Ele sobe lá para o meu documento lá em cima, onde ele vai referenciar o meu indicador. E assim eu consigo navegar em trechos distintos de textos no meu Microsoft Word, referenciando aí de forma cruzada as informações que eu preciso.